Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, de 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que nos edifica, que nos instrui, que nos confronta, que nos repreende. Te louvamos porque o Senhor fala conosco por meio dela, e o Senhor mesmo nos mostra o que o Senhor requer de nós, individualmente e coletivamente, como teu corpo, como a tua igreja. Nós te louvamos por isso, porque não estamos sozinhos quanto a estas instruções. O Senhor deixou o registro claro do que o Senhor requer de cada um de nós e de que o Senhor requer da tua igreja. Abençoa-nos, portanto, nestes momentos, neste tempo em que estamos com a nossa mente voltada às tuas escrituras, à tua palavra. Ajuda, Pai, para que nós possamos entendê-la. Faz com que o teu Santo Espírito abra a nossa mente, ilumine de fato a nossa mente e aplique a tua verdade em nosso coração. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quais são as áreas em que a igreja deve se ocupar? Em quais áreas a igreja deve ter o seu foco? Será que em dons sobrenaturais, curas, milagres, profecias, revelações, exorcismo? Será que esse deve ser o foco da igreja? Será que o foco deve ser em ação social? Creches, projetos sociais, sopão, ajuda ao próximo? Será que esse deve ser o foco? Será que o foco da igreja deve ser na política, falando sobre filiação partidária, coletando assinaturas de crentes para partidos políticos? Será que esse deve ser o foco de uma igreja? Será que o foco de uma igreja deve ser a música, com todos os tipos de bandas possíveis, conjuntos, instrumentos, foco nessa área? Qual deve ser o foco da igreja? Quais são as principais áreas nas quais uma igreja deve se concentrar? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós não temos um exemplo de igreja perfeita. Aliás, às vezes nós ouvimos isso, né? A igreja perfeita era a igreja primitiva. Não. Lembre-se de Ananias e Safira. Era uma igreja com pecadores, não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que estava ali no seu começo, contando com a plenitude do Espírito Santo. Você deve se lembrar de domingo passado, quando nós vimos a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, que fez com que a igreja ficasse totalmente capacitada para pregar o Evangelho. O Espírito Santo dotou aqueles 120 crentes, Pedro prega, o Espírito Santo age nos corações e o número de crentes vai a 3.000. E o texto que vem na sequência é esse aqui, mostrando como viviam agora estes convertidos. Era uma igreja que estava buscando, de fato, seguir ao Senhor, e o selo de aprovação vem no último versículo, quando diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, embora não fosse uma igreja perfeita, nós vemos que ela estava num caminho correto, porque Deus estava aprovando os atos daquela igreja, mandando mais salvos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos olhar então para a igreja primitiva como um exemplo de igreja para a nossa busca, para o nosso foco. Você vê aqui no versículo 42, claramente, 4 áreas de foco da igreja primitiva. Está aí no verso 42. Doutrina, comunhão, partir do pão e orações. O verbo perseveravam, ele está regendo essas 4 palavras. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam
na comunhão, eles perseveravam no pão, no partir do pão, e eles perseveravam nas orações. 4 áreas de foco da igreja primitiva. Vejamos a primeira: foco na doutrina, foco no ensino. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era em qualquer doutrina, era na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Cristo havia passado a sua doutrina pura para os apóstolos. Cristo havia morrido, subido aos céus e enviado o Espírito Santo. E agora, não é mais Cristo que está pregando o Evangelho fisicamente, mas são os apóstolos que estão ensinando a igreja. E esta igreja tinha perseverança, tinha foco no ensino, na doutrina dos apóstolos. Hoje, meus irmãos, a palavra doutrina é meio que proibida em algumas igrejas. Algumas igrejas associam a palavra doutrina como coisa antiga, como coisa ultrapassada. As igrejas estão querendo tratar de temas atuais, temas contemporâneos. Doutrina, para alguns, dá-se uma impressão de coisa velha. Mas, meus irmãos, se há uma coisa em que a igreja tem que perseverar, tem que ter o seu foco, é no ensino da palavra de Deus. Imagine uma igreja que não foque no ensino da palavra. Que igreja será essa? E não precisa imaginar muito, basta olhar ao redor. Está cheio de igrejas por aí, meus irmãos, cujo foco não é o ensino da palavra. Focam em outras coisas, menos no ensino da palavra. Veja que a palavra de Deus já previa essa rejeição à doutrina. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que nos últimos dias os homens seriam impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e se oporiam à sã doutrina. Escrevendo a Timóteo ainda, na segunda carta, ele disse: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sentir coceira no ouvido aqui, o sentido do texto, não é uma coceira ruim. É aquela coceirinha gostosa, sabe? Esse é o sentido do texto. Então, nos últimos dias, as pessoas vão buscar mestres que falem coisas agradáveis, que falem coisas gostosas de se ouvirem. Buscar igreja em que os pastores levantem, de fato, o moral do povo, com ensinos de autoajuda, com ensinos de motivação. É isso que muita gente está buscando. Coceira, aquela coceira gostosa nos ouvidos. Você dá uma olhada na internet em novos pregadores que têm surgido por aí, dizendo que nós somos tão perfeitos como Jesus Cristo, como Deus, que nós somos o ponto fraco de Deus, disse um sujeito. Quer dizer, fazendo com que a pessoa ela tenha uma imagem de si muito superior à imagem prevista na palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus, nós somos pecadores miseráveis, remidos por Cristo, justificados por Cristo. Toda a glória a Cristo, nenhuma glória a nós mesmos. Mas veja que doutrina, ensino da palavra, tem sido rejeitados em muitas igrejas nos nossos dias. Já há igrejas hoje abolindo a escola dominical, porque acham que a escola dominical não tem tanta importância. Muitas igrejas destinam um tempo muito pequeno ao ensino da palavra. Muitas igrejas, meus irmãos, e eu já vi isso acontecer, falam para o pastor: pastor, dá uma palavrinha aí de 10, 15 minutos. E aí você vai ver a parte da música, é 1 hora de música. Irmãos, música na igreja é bom? É excelente, é essencial. Mas quando você tem um foco de 1 hora de música e 10 minutos de pregação, alguma coisa está muito errada. Porque o foco não é esse, o foco é pregação da palavra. A música deve ajudar a entendermos a palavra. Martinho Lutero dizia que a música é predicatio sonora, é a pregação da palavra de Deus trazida em notas, trazida em música, para que nós gravemos a palavra de Deus. Eis a importância de nós cantarmos salmos, de nós cantarmos trechos da música musicados, porque a música atinge áreas do cérebro que são indeléveis.
Você geralmente não esquece músicas que você canta. Músicas da tua infância, você vai se lembrar até o final da tua vida. É uma área do cérebro que não se apaga. É a mesma área do cheiro. Cheiro você também não esquece pelo resto da sua vida. É por isso que a música, ela é serva da palavra. A música, ela serve para imprimir a palavra na cabeça dos crentes. Mas há muitas igrejas por aí que dão uma importância tão grande à música como entretenimento às vezes, e gasta-se 1 hora cantando e 10, 15 minutos ouvindo a palavra. Há igrejas também que fazem dos projetos sociais e da ação social o seu foco. Meus irmãos, nós devemos ter projetos sociais na igreja, ajudar o próximo? É claro que nós devemos exercitar a misericórdia, mas esse não é o foco da nossa igreja. Porque quando uma igreja, ela parte para ficar só na ação social e despreza o ensino, ela vira uma ONG, ela vira uma associação de bem-estar, e o foco da igreja é pregar a palavra. Nós ajudamos o próximo porque nós seguimos a palavra, mas esse não deve ser o foco principal de uma igreja. Assim, meus irmãos, a igreja que agrada a Deus, a igreja cheia do Espírito Santo, persevera, tem foco na doutrina dos apóstolos, é o ensino da palavra, é a verdade de Deus que santifica, que deve governar uma igreja, e a partir do ensino fiel da palavra de Deus, é que vem o exercício das outras áreas. Nosso Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Uma igreja que não foca no ensino, que não foca na doutrina, ela está de fato fora daquilo que Deus determinou. É a doutrina dos apóstolos, é o ensino da palavra que deve governar uma igreja. Este foi o primeiro foco da igreja primitiva. O segundo foco foi a comunhão. Diz o texto que eles perseveravam na comunhão. E o que é comunhão? A palavra grega para comunhão, e o Novo Testamento foi escrito em grego, é koinonia. Koinonia é uma palavra que a gente de vez em quando ouve no meio evangélico, né? E ela significa ter algo em comum. Então, comunhão é ter algo em comum. Até no português, se você pegar comunhão e tirar parte da palavra, é comum. Então, comunhão é quando você tem coisas em comum. E o que aquele povo, a igreja primitiva, tinha em comum? Primeiro, eles tinham comunhão na doutrina. Em um mundo em que se cria em vários deuses imaginários, no mundo que vivia de modo ímpio, aquele era um grupo de homens e mulheres que tinham a palavra de Deus em comum na sua mente. Eles se uniram em torno da palavra. Então eles tinham comunhão na doutrina, eles tinham comunhão na palavra. Veja o verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram. Note que a crença no mesmo corpo de doutrinas gera comunhão. Eles creram na mesma coisa, na mesma doutrina dos apóstolos, e eles estavam juntos, eles estavam em comunhão. A palavra de Deus traz unidade ao seu povo. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós cremos da mesma forma. Nós cremos na palavra de Deus como ela se apresenta. É por isso que nós estamos aqui todos juntos. Imagine uma igreja em que cada pessoa crê numa coisa diferente, em ideias diferentes. Essa igreja será um exército dividido. Essa igreja nunca vai avançar. É preciso que nós tenhamos unidade e comunhão naquilo que nós cremos, nas nossas doutrinas, senão a igreja fica dividida. Eu conheci uma igreja que não tinha esse tipo de unidade. Eu conheci uma igreja que havia tantas discordâncias quanto a culto, e uma delas era a seguinte: os mais velhos da igreja não gostavam de cânticos, e os mais jovens não gostavam de hinos. Então sabe o que acontecia? Todo culto, quando os jovens vinham para frente para dirigir a igreja nos cânticos, os velhos ficavam sentados em sinal de protesto. Quando o pregador, o dirigente, chamava um hino, os mais velhos se levantavam para cantar um hino e os jovens ficavam sentados em sinal de protesto. Meus irmãos, isso acontecendo num culto.
uma desunião dessa acontecendo no culto. Imagine que triste cena. Eu vi isso várias vezes. Acabei de dizer que é uma igreja que eu participei, uma igreja que teve problemas nesse sentido no passado. Então uma igreja não pode ser assim. Nós devemos ter unidade de mente, unidade de pensamento. Nós devemos, pela palavra, ter formada na nossa cabeça a mente de Cristo. E é isso que dá unidade a uma igreja. Mude a página para Atos 4:32. 4:32. Avance as páginas aí para 4:32. Veja como era essa unidade. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Veja o começo. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. A mesma ideia aqui. Era uma unidade, era um coração e uma alma na multidão dos que creram. Os que creram, eles estavam com um coração e com uma alma. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha a união onde é que está aqui: inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Uma igreja que é unida porque pensa igual, porque pensa na palavra. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, agora, completei a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então uma igreja unida começa onde? Começa na mesma disposição mental, no mesmo foco da doutrina. Quando os crentes estão crendo na mesma doutrina, estão firmados na palavra, você tem uma unidade de pensamento, uma unidade de coração, uma unidade de alma. Mas comunhão, além de comunhão na doutrina, implica também comunhão na fé. Veja o verso 43, voltando para Atos 2. Atos 2, 43. Diz lá: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Era o período apostólico. Os apóstolos estavam fazendo de fato muitos prodígios, muitos sinais. Os milagres apostólicos eram credenciais do apostolado. Quando os apóstolos chegavam numa cidade, para que o povo cresse que eles eram portadores da palavra, para que o povo cresse que eles eram de fato verdadeiros enviados de Deus, o que eles apresentavam? Quais eram as credenciais? Milagres, poderes. É por isso que os poderes e os milagres e os sinais foram tão necessários no ministério apostólico, para que a palavra de Deus fosse crida, para que o povo que não conhecia aqueles homens ficasse com tanto temor dos milagres que eles estavam vendo, e aí eles tivessem a certeza de que aquilo era a mensagem de Deus. Então os milagres têm uma função no Novo Testamento, que é ser credencial da palavra de Deus. E diz o texto que eles tinham essa comunhão na fé. Em cada alma havia temor, eles temiam a Deus, e esse temor gerava obediência, porque quando você teme a Deus, você o obedece. Veja, por exemplo, qual era a frequência destes crentes na igreja. Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Você sabe o que significa? Diariamente perseveravam unânimes no templo?
todos os dias, a igreja toda, diariamente, unânimes. Meus irmãos, hoje o que é exigido dos crentes não é que os crentes estejam aqui na igreja, todo mundo, todos os dias. Hoje, o que é exigido dos crentes, pelos outros textos da palavra, é que os crentes estejam na igreja uma vez por semana. Veja como ficou mais fácil. A igreja primitiva, eles estavam lá todos os dias, toda a igreja. Hoje, o que se exige de nós? Que nós tenhamos comunhão com Deus todos os dias da semana, que nós façamos culto doméstico, né? Comunhão com Deus todos os dias, mas estar na igreja, o povo reunido, uma vez por semana. Veja como a exigência ficou bem mais fácil. E sabe qual é o problema, meus irmãos? É que nem assim muitos crentes cumprem. Tem crente vindo na igreja domingo sim, domingo não. Tem crente vindo na igreja 2 vezes por mês. Então, meus irmãos, na igreja primitiva era todos os dias, todos os dias. A exigência nossa hoje é uma vez por semana. Então nós temos que perseverar nisso. A igreja cheia do Espírito Santo persevera na comunhão da doutrina, na comunhão da fé e, por fim, na comunhão da necessidade. Você vê isso aqui claramente no texto. Veja o verso 45. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Na medida que alguém tinha necessidade. Lá em Atos 4, vai ter um detalhamento disso, dizendo que a igreja vendia bens que tinha e trazia os valores e colocava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos administravam isso, verificando quais eram as pessoas que tinham mais necessidade na igreja. Qual é a aplicação disso para os nossos dias? Pastor, eu tenho que vender tudo que eu tenho e trazer para a igreja? De jeito nenhum, embora tenha igreja pregando isso, né? Não é isso, tá? A ideia do texto é que nós devemos ajudar os necessitados. E o texto está falando aqui, primeiro, dos da família da fé. Então, como nós somos um corpo, meus irmãos, e nós temos que cuidar um dos outros, porque o mundo não está cuidando do povo da igreja. Quem cuida de nós é o nosso Deus. E Ele usa a instrumentalidade dos seus filhos dentro da igreja para cada um cuidar dos outros. Então, qual é o princípio empregado aqui? Que dentro da igreja, aqueles que têm mais bens, aqueles que têm mais posses, e eu não estou falando de gente rica não, eu estou falando de você que tem aí dinheiro na poupança. Nós devemos olhar para aqueles que estão dentro da igreja passando necessidade e ajudar, abrir o bolso, fazer uma despesa, mandar um dinheiro. Isso é que tem que acontecer na família da fé. Este é o princípio que acontecia lá na igreja primitiva. Aqueles que tinham necessidade eram ajudados por aqueles que tinham mais posses. Você se lembra de Barnabé? O que Barnabé fez? Ele tinha alguns terrenos, ele vendeu e deu dinheiro para que a igreja ajudasse os mais pobres. Irmãos, nós não temos aqui uma igreja de 1000 membros. Nós nos conhecemos, todo mundo aqui se conhece o suficiente para saber quem está passando por necessidade. E sabendo, nós temos que ajudar. Ou identificando-se ou anonimamente. Jeito não falta. Nós temos que ajudar aqueles que passam por necessidades. Este é o princípio. No verso 45 diz lá, à medida que alguém tinha necessidade. Lá no capítulo 4, verso 34, diz que não havia entre eles necessitados, diz lá, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Note, o texto não está ensinando comunismo, como alguns marxistas querem dizer, né? Olha, Jesus foi um marxista, a igreja primitiva era comunista. Isso é um absurdo, meus irmãos, porque comunismo é de fato o Estado ter o controle de todos os bens. No comunismo, no socialismo, você não tem propriedade individual. E o texto aqui de Atos mostra que eles tinham bens. E eles vendiam voluntariamente os seus bens para ajudar os mais pobres. Esse é o princípio que nós temos na palavra. O apóstolo João disse, ora, aquele que possuir recursos deste mundo
e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então não fique acumulando bens. Use os teus bens para ajudar os necessitados da igreja, porque os teus bens acumulados, você vai morrer e eles vão ficar. Agora, quando você ajuda pessoas que estão passando necessidades, Deus está vendo e você será galardoado por Deus, não tenha dúvida. Este foi o segundo ponto. Uma igreja que foca, uma igreja cheia do Espírito Santo, como era a igreja primitiva, ela foca na comunhão. Primeiro lugar, na doutrina. Segundo lugar, na comunhão. Terceiro lugar, ela foca na Santa Ceia. A palavra do verso 42, no partir do pão, você observa esta expressão, partir do pão, em outros textos do Novo Testamento, sempre significando a Santa Ceia. O partir do pão, a Santa Ceia. Lá no capítulo 20, por exemplo, é dito que Lucas e Paulo se reuniram com o objetivo de partir o pão. E a descrição do texto é um culto, em que Paulo pregou muito, um jovem adormeceu, caiu, morreu, foi ressuscitado, era um culto aquilo ali. Né? Aquela reunião de crentes era um culto para partir o pão. Nós vemos, meus irmãos, que partir o pão então nos remete à ceia do Senhor. Nosso Senhor Jesus, em uma festa da Páscoa, disse, ele toma um pão, o parte e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós não estamos fazendo um ritual vazio, uma mera lembrança. Nós estamos sendo alimentados espiritualmente. Irmãos, da mesma forma que a palavra nos alimenta, que você lê a palavra, você ouve a palavra e você é impactado fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, a ceia do Senhor é a mesma coisa. Não é apenas um comer pão e beber vinho, é alimentar-se espiritualmente. Jesus disse, o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Comida e bebida que nos alimentam. Então, qual é a aplicação para os nossos dias? Algumas igrejas tratam a ceia do Senhor com menosprezo, tratam a ceia do Senhor como se fosse um momento de menos importância, um momento banal do culto. A ceia é muito importante. Algumas igrejas tratam esse menosprezo quando não disciplinam os seus membros. De vez em quando a gente tem notícia de igreja que está com membros aí precisando de disciplina, porque cometeram pecados gravíssimos, a igreja não disciplina e esses membros estão participando da ceia. Isso é menosprezar a ceia do Senhor, deixar com que pecadores não arrependidos, que estão em flagrantes pecados, que envergonham o nome de Cristo, participem da mesa do Senhor. Isso é uma falta de zelo tremenda. É triste também quando nós percebemos crentes que não dão importância à ceia do Senhor, faltam justamente no culto com ceia. Meus irmãos, a igreja não é para faltar em culto nenhum, mas faltar no culto com ceia é grave. Não se falta em culto com ceia. Ceia é para todos os discípulos participarem. Tem crente que falta no culto com ceia e parece que não perdeu nada. Deveria abrir os olhos porque perdeu muito. Não é à toa que quando há pessoas que não estão vindo na igreja participar da ceia, o conselho vai lá servir a ceia na casa da pessoa, porque entende que ceia é alimento espiritual, que deve ser de fato, fazer parte da nossa devoção a Deus. Então nós não podemos negligenciar a ceia. Este era o terceiro foco da igreja primitiva. O foco na ceia do Senhor, o zelo para com a ceia do Senhor, disciplinando quem precisa ser disciplinado e fazendo com que os crentes não menosprezem, participem cada vez mais da ceia do Senhor. Por fim, foco nas orações. O texto fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É muito interessante, quando você lê o livro de Atos de ponta a ponta, com esses olhos para a oração, você se surpreende como a oração é retratada no livro de Atos. Você encontra momentos de oração coletiva, quando a igreja inteira estava reunida para orar, como por exemplo, antes da escolha de Matias, a igreja se reuniu para a oração. Quando o Sinédrio soltou Pedro e João, eles, tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos,
e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles estavam lá orando. Na escolha dos diáconos, a igreja se recolheu para a oração. Quando Pedro foi libertado por um anjo da prisão, quando ele saiu da prisão e foi em busca dos crentes, eles estavam reunidos orando. Então, em Atos, você encontra vários momentos. Quando Paulo e Barnabé foram enviados, a igreja se reuniu, se recolheu para jejum e oração. Era uma prática da igreja primitiva estarem reunidos em oração, coletivamente. Mas você também, quando lê Atos inteiro, encontra os servos de Deus individualmente, muitas vezes em períodos de oração. Várias referências nós temos de Paulo orando sozinho, Pedro orando sozinho, Barnabé e assim por diante, várias referências. O fato é que a igreja primitiva, ela focava numa vida de oração, ela tinha essa prática diária, meus irmãos. Uma igreja é forte quando ela foca na sua vida de oração, coletivamente e individualmente. A oração é meio de graça, isso significa que quando nós oramos, Deus nos abençoa, Deus manda graça para o nosso coração, Ele sossega o nosso espírito. Quantas vezes você estava preocupado, angustiado, ansioso, ansiosa, e você foi buscar Deus em oração, e você sentiu-se melhor depois da oração, ou quando alguém orou por você? Não duvide, a oração é meio de graça, Deus nos abençoa por meio da oração. Concluindo, qual deve ser o foco de uma igreja cheia do Espírito Santo, como foi a igreja primitiva? Será que foco na ação social, foco nos dons sobrenaturais, foco na música, foco na política? De forma nenhuma. O foco deve estar na doutrina, ensino fiel da palavra. O foco deve estar na comunhão, comunhão entre os irmãos, comunhão de mente, de temor, de fé, comunhão das necessidades. Este é o foco. Vamos cuidar uns dos outros. Foco na ceia, zelando pela ceia, para que aqueles que não podem, não participem, mas para que aqueles que podem, participem sem negligenciar. E foco nas orações, numa vida de oração. Em outras palavras, imagine uma igreja que é forte na doutrina, que é forte na comunhão entre os irmãos, que é forte no zelo pela ceia e que é forte na vida de oração. Imagine essa igreja, dá vontade de ser dessa igreja, não dá? Vamos ser essa igreja? Vamos ser uma igreja forte na doutrina, forte na comunhão entre os irmãos, forte no zelo pela ceia e forte na vida de oração? Vamos ser esta igreja? É possível, meus irmãos. Basta nós nos dedicarmos, basta nós nos consagrarmos a Deus e fazermos esses deveres, porque a igreja primitiva passou, os nossos irmãos estão todos enterrados, e os seus espíritos estão aguardando a vinda de Jesus para descerem com Ele. Mas hoje nós somos a igreja, nós devemos perseverar nesses deveres, nós devemos focar nestas coisas, porque assim, a semelhança do que aconteceu no passado, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Foquemos nestas coisas e Deus vai mandar os seus eleitos. Nós devemos buscá-los, mas muitos Deus manda para que eles estejam com o verdadeiro povo de Deus. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.